Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, louvado seja Deus. Mais uma vez estamos prontinhos para a palavra de Deus que quer alcançar o seu coração. Que bom que você está aqui. Amém? Antes de mais nada, aquele pedido tão importante. O canal realmente está crescendo, com mais adeptos. Não são seguidores do Douglas, mas seguidores de Jesus, da palavra de Deus. Pessoas que realmente querem estar em comunhão com Jesus, conhecê-lo profundamente, e isso é bom demais. E essa é a intenção do canal, espalhar a boa nova de Jesus para toda e qualquer criatura na terra. É um mandamento e a gente só tem que obedecer ao Senhor. Os privilegiados de seguir e obedecer o que Jesus deixou como mandamento somos nós mesmos. Amém? Então, espalhe a boa nova de Jesus, compartilhe essa mensagem, divulgue, se inscreva no canal, comente, enfim, o importante é a gente estar em comunhão com a palavra. Amém? Vamos para a palavra. Meus queridos irmãos, a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 19, do versículo 16 ao 24, diz assim: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amará teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Meus irmãos, aqui no caso o ídolo é o dinheiro. Esse mancebo, ele não assim, se a gente colocar e parar para pensar, a gente não consegue, infelizmente a gente não consegue cumprir, né? Desempenhar todos os mandamentos da lei do Senhor. Era o caso desse mancebo. Ele até era um jovem religioso, né? Seguidor dos conhecimentos. Ele realmente estava buscando a vida eterna, buscando seguir Jesus, e tinha, consideravelmente, algum desses mandamentos, né, cumprido algum desses mandamentos, e ele ansiava justamente pela vida eterna, porque ele conhecia a palavra, ele sabia quem era Jesus, tanto é que ele foi até o Senhor. Alguns pormenores não são colocados aqui na passagem, mas ele reverencia Jesus quando chega, se ajoelha, como ele trata Jesus bom mestre. Então ele conhecia e ele ansiava, porque na verdade todos nós, a nossa alma, ela anseia voltar para casa, ela anseia pela vida eterna. Mas quando Jesus o coloca aquele momento de decisão, já você fez tudo isso, você cumpriu tudo isso, então vai lá e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue, que a sua herança, né, a vida eterna está garantida para você. E aí ele sai triste, e essa tristeza a gente pode se aprofundar, porque talvez essa tristeza seja por ele saber que ele quer muito a vida eterna, né, quer muito seguir a Jesus, mas não
tanto quanto ele quer o dinheiro. E aqui a passagem se refere ao dinheiro, né? A idolatria ao dinheiro, como a gente conhece muitos exemplos na nossa vida aqui, de pessoas que idolatram o dinheiro, de pessoas que só não afirmam assim escrachadamente, meu Deus é o dinheiro, mas suas atitudes o dizem. E Jesus deixou bem claro aqui que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ir para o reino de Deus. E a agulha em questão aqui, se você estudar um pouco mais, não está se falando daquela agulha de costurar. Na verdade, os lugares, as cidades eram cercadas por muros e tinham portões grandes, muito grandes. E à noite eles eram fechados e ficava apenas o acesso por uma portinha, uma portinhola, que na época levava o nome de agulha. Então, quando alguns mercadores chegavam já à tarde da noite, né, trazendo mercadorias em seus camelos, eles passavam por essa portinhola, que era chamada de agulha. É a isso que Jesus se refere. Que era mais fácil um camelo passar por ali, pelaquela portinhola, carregado de mantimentos, de mercadorias, do que uma pessoa rica entrar no reino de Deus. Por que isso? Sabe? E aí eu vou estender agora. Tem gente que o ídolo é o cigarro, tem gente que o ídolo é a cachaça, tem gente que o ídolo é a pornografia, tem gente que o ídolo é o orgulho, enfim, tem uma infinidade de coisas em que o ser humano, hoje mais ainda, quantas pessoas idolatram a internet, seu próprio celular, né? Não vivem sem estar conectado, mas não procuram se conectar a Deus, ou seja, a continuidade ao ser que é vida eterna. Então, essa chamada aqui é para a gente refletir quem é realmente o teu ídolo, quem é realmente aquilo que te faz, sabe, respirar com satisfação, com alegria quando você pensa. É Jesus? Ou é o dinheiro que você tem na conta? Porque ele não vai durar. Uma hora ele vai acabar. Por mais que você seja o investidor, por mais que você coloque o seu dinheiro em lugares que deem lucro, dividendos infindáveis, ele não vai satisfazer a ânsia que a sua alma tem de voltar para casa, de ganhar o reino de Deus, a vida eterna. Sabe, todos nós temos essa ânsia dentro de nós. Às vezes a gente não consegue nem explicar. Às vezes está tudo bem, como no caso desse jovem mancebo, que tinha tudo, que procurava fazer cumprir os mandamentos da lei de Deus, mas ele tinha uma tristeza profunda, uma ânsia de algo que ele precisava conseguir e não estava conseguindo. E quando ele é colocado diante do que ele realmente quer, por idolatrar a riqueza, o dinheiro, ele desiste de Deus, desiste da salvação por conta do dinheiro. Meu irmão, minha irmã, pare e pense só o seguinte: o dízimo que a gente dá, que a gente devolve para Deus, é dele, mas os 90% também é. Então tudo que você tem hoje é de Deus, não é seu. Meus irmãos, administre o que é de Deus para Deus. O seu dinheiro não vai te salvar, não vai te fazer autossuficiente. A pandemia mostrou isso aí. A pandemia chegou através das pessoas que tinham poder aquisitivo alto, ou seja, eles viajavam, né, e trouxeram o vírus porque viajavam, fizeram viagens internacionais. E quantas pessoas ricas com dinheiro morreram? E o dinheiro que elas tinham não conseguiram salvá-las da fatalidade que o vírus trouxe para todos nós.
E quantos que não tinham dinheiro nenhum se salvaram. Então, o dinheiro, ele foi lhe dado, foi lhe confiado para que você o administre para Deus, para o verdadeiro dono do dinheiro. A palavra de Deus diz: dele é o ouro, a prata e todas as riquezas. Não tem nada nosso, é tudo emprestado. A gente só é o mordomo que vai administrar. E a gente tem que administrar com muito compromisso o que Deus nos concedeu. É para Ele. É para Deus, não é para a gente. Não, você não pode confiar na riqueza e não confiar naquele que te deu a riqueza. Não tem nexo, não tem sentido. Que a nossa oração todos os dias, se possível e é possível, seja como as palavras de Agur em Provérbios 30, em que ele diz assim, Provérbios 30, 8 e 9: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de fato não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e lance mão do nome de Deus. A nossa riqueza, o nosso tesouro é Jesus. Não tem dinheiro no mundo que valha mais do que o provedor de nossa vida, do que aquele que nos ama, mas ama tanto que concedeu a riqueza que é dele para nós, para que a gente possa usar. Mas ele fez isso em confiança, para que a gente possa usar a riqueza dele em favor dele, que é o verdadeiro dono. Meu irmão, minha irmã, a gente não a riqueza que Deus nos deu não é para a gente viver os prazeres mundanos, não estou dizendo que Deus proíbe. O que Deus diz e deixa bem claro é: amai a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Por que é tão difícil a gente amar aquele que nos provém tudo? Tudo que você tem é dele e ele concedeu a você usar o que é dele. Então, meu irmão, é só usar da gratidão que nos cabe usar com esse Deus tão maravilhoso, que nos ama incondicionalmente, que quer sempre o bem da gente. Amém, meus queridos? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.